Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos entender que a gente não pode viver de qualquer maneira. Ou seja, nós precisamos compreender primeiramente quem somos, a obra de salvação de nosso Deus, quem Ele nos fez e principalmente entendermos a partir daí a nossa caminhada, a nossa jornada e como devemos viver neste mundo. Ele não nos chama para cumprirmos rituais religiosos, mas para entendermos quem nós somos e a maneira como devemos viver neste mundo, pois ele nos chama para sermos luz neste mundo e sal nesta terra. Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 14 até o 22, Paulo fala sobre isso. Ele diz claramente como a gente deve viver. Claro que não abrange todos os aspectos da vida, mas que nos levam a deduzir em muitos outros aspectos como a gente precisa viver e nos relacionar. Não podemos esquecer que o fundamento do que a gente tem que cumprir são duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, pois quando amamos o próximo como a nós mesmos, nós cumprimos toda a lei e todos os profetas. Então, a questão do amor é que a gente precisa entender que não se trata primeiramente de uma regra e de um mandamento em si, por si mesmo, mas de entendermos quem nós somos. Ele nos salvou, nos fez um novo ser, nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino, nos fez a imagem de Cristo, nos deu da sua natureza, nos capacitou para que a gente possa rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo como seus filhos. Viver como Cristo, sendo seus imitadores. Por isso, toda a nossa jornada ela está relacionada a deixarmos de viver segundo a maneira de pensar do mundo para vivermos da maneira como Cristo revelou o Pai ao mundo, para que a gente possa revelar o Pai. É disto que trata o reino de Deus. Por isso, quando Paulo escreve, ele diz assim: também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, isto é, a gente precisa mostrar uns aos outros como devemos viver. Não podemos viver de qualquer maneira, mas precisamos viver segundo o princípio, o fundamento da lei do amor, e por isso viver de forma desordenada, ou seja, sem qualquer tipo de controle, uma vida que anda segundo a forma de pensar do mundo, não traduz o reino de Deus. Devemos consolar os desanimados, papel que nós devemos fazer. Amparar os fracos e sejam pacientes com todos, ou seja, a paciência da jornada, de ajudar uns aos outros é o que vai fazer a diferença. É o que nos leva a entendermos que amar está em ajudar, em se comprometer com o outro, em ser suporte na sua vida para que ele possa crescer e amadurecer. Então, ser paciente é a expressão que devemos revelar. Que tenhamos cuidado, ou seja, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Então, se alguém fez o mal para nós, nós não devemos devolver na mesma moeda, mas devemos devolver na lei do amor. Isto é expressão de maturidade, e quando fazemos isso, nós ajudamos aquele que é mau a conhecer a Deus. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Maneira de expressarmos quem nós somos. Revelarmos o bem é revelarmos o amor. Por quê? Porque isto vai levar o outro ao entendimento. Pode ser que ele não deixe de fazer o mal, mas ele conhecerá a Deus por meio de nossas vidas. Pois foi assim que Cristo fez. Estejam sempre alegres. Por quê? Porque isso revela que a nossa esperança não está neste mundo, independente do que estejamos passando. Temos o exemplo de Paulo, Silas, Paulo Barnabé, em tudo o que eles passaram, eles sempre se alegraram. Mesmo na prisão, depois de ter recebido o açoite, eles estavam cantando, glorificando a Deus, expressando a gratidão. Então, isso é a alegria, porque tudo que Deus fez, e eles entenderam que não eram merecedores daquilo que estavam recebendo, pois estavam sendo punidos por proclamar a Cristo, por revelar a Cristo ao mundo.
Por isso, a situação de estarmos sempre alegres é o que revela que a nossa esperança e a nossa confiança não está nesta vida e nem nas circunstâncias que enfrentamos. Orem sem cessar. É um estado em que a gente vive de conversa com Deus, de ter a certeza de que Ele está nos ouvindo e que em todo o tempo a gente pode ter a tranquilidade que estamos na Sua presença. É isto que nos conduz a rejeitarmos a forma de pensar do mundo, a imoralidade sexual, todo aquilo que é contrário à natureza de Deus e que revela a natureza humana. Então, quando nós oramos sem cessar, ou seja, não é um estado em que a gente aparenta, junta as mãos e fica todo o tempo agradecendo. Não, não é isto. É uma maneira da gente ter a consciência que estamos na presença de Deus o tempo todo, falando com o Pai. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sermos gratos por tudo. Não apaguem o Espírito, isto é, ouvir o Espírito, obedecer o Espírito na jornada e não rejeitar aquilo que Ele está nos instruindo, nos mostrando, fazendo lembrar as palavras de Cristo e insistirmos na maneira de pensar do mundo. Não desprezem as profecias. Profecias são os ensinos acerca da vontade de Deus. Ao ouvirmos, devemos julgar à luz das Escrituras, para que, julgando, a gente possa saber se vem de Deus ou se são coisas de homens. Por isso, conhecer as Escrituras é fundamental, para que não deixemos que falsos mestres e falsos profetas se introduzam no nosso meio. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Então, examinar o que é bom, aproveitemos, não tem problema nenhum. Se é mal, devemos rejeitar. A gente deve rejeitar toda forma de mal, não devemos praticar o mal. Quer dizer que nós não seremos alvos do mal dos outros, mas mesmo que façam mal, nós retribuiremos com o bem que Deus deu e derramou em nossas vidas para todas as pessoas, para que elas possam conhecer a Deus. É assim que a gente deve viver neste mundo. É assim que revelamos o reino, é assim que manifestamos a vontade de Deus. Não existe outra maneira. Por isso a gente não pode viver de qualquer maneira. Nós devemos viver segundo a lei do amor, e quando vivemos segundo a lei do amor, nós conseguimos ser pacientes, nós retribuímos o mal que possam nos fazer com o bem. Nós somos pessoas que ajudam uns aos outros, e é isso que vai fazer a diferença. E tudo que a gente faz, a gente julga à luz das Escrituras para ver se devemos ou não devemos fazer. Como controle financeiro, como controle das nossas vidas, na maneira como nós nos relacionamos. A gente tem a consciência de aonde a gente está. Isto é importante entender. É assim que nós seremos conduzidos à maturidade, à plena expressão de Cristo e a rejeitar todo o mal, para que a gente não pratique este mal contra o próximo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender essas coisas e revelar o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.